Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do nosso eu interior, da nossa mente, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Esse texto fala sobre guardarmos, ou seja, cuidarmos do nosso coração, porque ele é quem vai determinar os rumos da nossa vida. Eu quero falar sobre alguns tipos de coração que são mencionados na Bíblia, para que eu e você possamos identificar se estamos enquadrados em algumas dessas características. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem. Caso você queira, você também pode se tornar membro do canal. Fazendo isso, você vai estar apoiando o nosso ministério. O primeiro tipo de coração que eu quero mencionar é o coração amargurado. Salmos capítulo 73, verso 21 está escrito: o meu coração estava amargurado e eu fiquei revoltado. A Bíblia fala que devemos tomar cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus e que evitemos a raiz de amargura que brota, traz perturbação e contamina todo o corpo. A amargura pode nascer quando experimentamos algum tipo de derrota, quando sofremos a perda de alguém que amamos muito, quando criamos uma expectativa em relação a uma pessoa ou a uma situação e somos frustrados, e também pode estar relacionada a algo que não está bem resolvido no nosso coração, alguma experiência traumática que traz ressentimento. Ela é chamada de raiz de amargura porque, quando é alimentada, produz como frutos vários tipos de males. Podemos dizer que por causa da amargura, Caim matou Abel. Quando Caim percebeu que Deus havia aceitado a oferta de Abel e rejeitado sua oferta, o seu coração se encheu de amargura. Um coração amargurado busca por vingança e Caim tirou a vida do próprio irmão. E se observarmos a palavra, podemos ver que os descendentes de Caim foram também contaminados pela amargura. Significa que, quando temos um coração amargurado, podemos transmitir isso para quem está ao nosso redor. O texto de Deuteronômio, capítulo 29, 18, explica onde pode nascer a amargura. Diz assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. A raiz de amargura nasce quando tiramos Deus do centro da nossa vida e passamos a valorizar mais a nossa própria dor. Ela produz o egoísmo, a ira, confusões, blasfêmias e malícia, segundo o texto de Efésios 4. E tudo isso nos afasta de Deus. O segundo tipo de coração que eu quero abordar é o coração duro. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 está escrito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Uma pessoa de coração endurecido não obedece a Deus. A palavra do Senhor diz que quando o coração de Faraó foi endurecido, ele não permitiu que o povo saísse do Egito. Uma pessoa com o coração duro não reconhece o agir de Deus na sua vida. Ela não percebe as realidades espirituais, mesmo que as pessoas mostrem a ela as evidências do mover de Deus. Outra característica de um coração duro é que ele tem dificuldade em perdoar e rompe os relacionamentos mais importantes sem medir as consequências. Basta lembrar que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do nosso coração.
mas o Senhor abomina, ou seja, ele odeia o divórcio. O próximo coração a ser citado aqui nesse estudo é o coração enganoso. Jeremias capítulo 17, versos 9 e 10 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como o próprio nome diz, a pessoa que tem o coração enganoso, ela pode errar, se iludir e se corromper facilmente. Tem uma expressão muito usada por várias pessoas em palestras, em filmes, novelas, que diz assim: siga aquilo que o seu coração mandar. Na verdade, nós não podemos seguir o nosso coração se ele for um coração enganoso. Um coração enganoso é aquele que toma decisões baseadas em várias coisas, considera opiniões erradas, baseadas somente naquilo que está diante dos seus olhos e que vai favorecê-lo. Ele não tem discernimento para perceber as realidades espirituais. Quando nós servimos a Deus, a palavra diz que nós temos a mente de Cristo e muitas coisas elas se descortinam diante de nós. Passamos a ver com clareza os propósitos de Deus e não nos permitimos nos desviar por qualquer caminho que não seja do Senhor. Um bom exemplo é o momento em que Abraão e Ló escolheram caminhos opostos, depois que seus pastores tiveram uma briga. A Bíblia diz que Ló olhou para a campina verde e regada do Jordão e decidiu seguir por aquele caminho. Porém, no final do caminho estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, que depois foram destruídas por Deus por causa do pecado. Para encerrar essa mensagem, eu quero falar sobre o coração quebrantado. Salmos capítulo 34, verso 18, está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. As pessoas de coração quebrantado são aquelas que reconhecem suas próprias fraquezas. Elas sabem que por si mesmas não conseguirão ser vitoriosas e que somente com a intervenção de Deus podem receber a restauração. Quebrantado significa partido ou quebrado. Quem tem o coração quebrantado é uma pessoa ensinável. Ela permite que o Espírito Santo transforme, que ele mude o seu coração a cada dia. Quem tem o coração quebrantado é humilde e no tempo certo será exaltado. Ele terá ajuda nos dias de sofrimento. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos fingir sermos algo que não somos. O Senhor é aquele que sara o coração ferido. Por isso, podemos depositar toda a nossa confiança nele. Em Isaías 61, Jesus é apresentado como aquele que é enviado de Deus para cuidar daqueles que têm o coração quebrantado. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, não somente por causa do seu arrependimento, mas também pela sua dependência do Senhor. Nos seus momentos de fraqueza, ele encontrou consolo e força em Deus. Eu termino com o texto de Ezequiel capítulo 36, verso 26, onde Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mesmo que eu e você tenhamos um coração duro, o Senhor é aquele que tritura a rocha e Deus tem poder para transformar corações duros, amargurados e enganosos em corações de carne, quebrantados e sensíveis à sua voz. Eu quero orar por você. Senhor, sonda o nosso coração e transforma a nossa vida segundo a sua vontade. Muda o nosso coração. Queremos ser aprovados pelo Senhor. Queremos ser reconhecidos como homens e mulheres segundo o seu coração.
Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.